Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros orando a palavra. Que a mão do Senhor lhe seja favorável nesse dia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Estas são as palavras que Arão, irmão de Moisés, recebeu como ordenança de Deus para abençoar o povo. Ali você vai encontrar no livro de Números, capítulo 6, a partir do versículo 24. E você está debaixo desta mesma palavra, porque nós, como igreja, somos o Israel de Deus. E você que crê também que está debaixo dessa promessa, você recebe da parte de Deus a bênção e o favor dele, porque Deus é sempre bom e não há nada que possa demover o Senhor deste lugar, porque a bondade faz parte do caráter de Deus e Ele quer te abençoar. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E hoje eu estou com uma parábola muito interessante para a gente compartilhar aqui, uma direção que o Senhor trouxe para nós nesse dia. E eu te convido a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, a partir do verso 28. Isso mesmo, você pode pegar a sua Bíblia, pode dar uma pausa aqui no vídeo, abre a Bíblia no capítulo 21, versículo 28 de Mateus e acompanhe comigo essa leitura. Assim está escrito: O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos, as prostitutas, acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não arrependeram-se depois para acreditar nele. Essa parábola é muito interessante, porque ela começa de uma forma tão singela, tão doce. Um pai, 2 filhos, um fala não, o outro fala sim, um obedece, outro não obedece. E de repente o Senhor usa esse texto tão singelo para trazer um despertar sobre aqueles líderes de Israel daquele tempo. O Senhor lança essa parábola que acaba sendo tão dura sobre a vida daqueles homens, mas esse é o amor de Deus pela vida daquele povo. Esse é o amor de Deus que sacode, que tem horas que Deus precisa nos dar uma sacudida para ver se nós venhamos despertar do nosso lugar de acomodação, desse lugar que muitas vezes nós nos apegamos a Ele e deixamos de fazer aquilo que o Senhor colocou diante de nós. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu quero separar aqui alguns pontos desse texto para a nossa reflexão. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui, que a parábola fala de um pai que se comunica com 2 filhos. Ou seja, não eram pessoas estranhas, eram irmãos. Deus nos nivela ao nível de irmãos. Aos olhos de Deus não existe ninguém maior, não existe ninguém menor. Não existe ninguém mais importante, não existe ninguém menos importante. Aos olhos de Deus, você pode ser um juiz, um doutor, pode ser um presidente, ou você pode ser um gari, você pode ser um pedreiro, você pode ser um contador, você pode ser qual título que você tiver. Pode ser um pastor, um apóstolo, seja lá o que for o seu título. Aos olhos de Deus, você é apenas um filho de Deus e você é um irmão de muitos irmãos. Se bem que, quando nós dizemos filho de Deus, não é apenas. Esses talvez não, certamente. Filho de Deus é o maior título que alguém pode receber na sua vida. Porém, Deus entrega esse título
a todos os seus filhos. Nós somos esses filhos amados de Deus e Deus nos nivelou. Irmão, a gente não escolhe. É Deus que escolhe os irmãos para a gente. A gente não escolhe quem vai ser o nosso irmão. Tudo vem das mãos de Deus, não é verdade? Então, o primeiro ponto é esse. A palavra foi dada a dois irmãos. Um rebelde disse, não vou, não quero ir para a vinha trabalhar. Mas ele se arrependeu. Ele entendeu quem é que havia lhe dado aquela ordenança e foi trabalhar na vinha. O outro, sabendo quem é que havia lhe dado aquela ordenança, disse sim. Porém, ele não cumpriu a sua palavra e não foi trabalhar. Isso remete muito ao nosso coração. Quantas vezes nós sabemos da parte de Deus o que nós devemos fazer e nós não fazemos? Meu querido, minha querida, quantas pessoas você conhece que elas dizem, eu conheço a Deus sim, Deus anda comigo, não, eu sou o filho de Deus, não, realmente, Deus é comigo, eu conheço a Deus, eu temo a Deus. Quantas pessoas você conhece que falam isso de boca cheia, como alguém que de fato conhece a Deus, se apegando às suas bênçãos, aos seus bens, às suas propriedades, mas não vivem como filhos de Deus. E muitos que não se arvoram, às vezes, a declarar de peito aberto, por reconhecer a sua condição, muitas vezes, humilde, mas esses estão ali correspondendo à vontade de Deus. É muito importante nós entendermos que há uma diferença quando nós apenas declaramos de boca e nós vivemos de fato e de verdade. O propósito de Deus é esse, que a gente viva de fato e de verdade, e não apenas de boca. É muito fácil a gente falar que crê em Deus. É muito fácil nós falarmos que andamos com Deus. Mas, e como está a nossa vida? E isso eu não estou dizendo para você que você tem que ser o perfeito, o certinho, o que nunca tem nada a se dizer contra. Não, muito pelo contrário. Eu estou dizendo sobre a nossa fé, sobre o nosso relacionamento com Deus. Será que, de fato, no meio das circunstâncias da sua vida, você se apega à palavra de Deus? Você se apega àquilo que Deus tem para a sua vida? Ou você se confia apenas na força do seu braço, confia nos seus bens, confia nas suas posses, no seu intelecto? Será que você, como aqueles fariseus que o Senhor Jesus confrontou ali, são apenas aqueles que entendem bem como as coisas funcionam, mas não vivem como Deus espera que nós venhamos a viver? Aqui nós somos colocados diante de uma pergunta que precisamos fazer para nós todos os dias. Como está a nossa relação com o nosso Pai? Será que nós temos falado com o nosso Pai sim, mas não cumprimos o que Ele espera de nós? E eu quero ressaltar algo muito importante aqui para mim e para você. Nós também não devemos ser esses que falam não e depois simplesmente se arrependem. Não que não devemos nos arrepender, mas uma vez que nós entendemos quem está falando conosco, uma vez que nós entendamos que Deus está nos dando a direção, nós devemos ter um sim no coração e um sim nos lábios. A nossa boca tem que falar o que de fato o nosso coração está disposto a viver e a cumprir. Ainda que essa parábola seja para nós um ensinamento, eu creio de todo o coração que a vontade do Senhor para nós é que nós digamos sim e vamos e façamos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. A misericórdia e o favor de Deus nos alcança quando há arrependimento. O favor de Deus está disponível para nós. E isso nos constrange e nos leva a retomarmos a posição inicial quando nós dizemos não para as questões que Deus nos coloca. Mas uma coisa é fato, e nós precisamos abrir o nosso entendimento para isso. O grande propósito de Deus é que nós venhamos dizer sim e viver o sim que nós demos para o Senhor. Deus tem bênçãos reservadas para a sua vida. Deus tem um propósito para fazer através de você. Mas muitas vezes nós estamos fugindo dos processos de Deus. Deus, Ele tem algo preparado e reservado de uma forma muito específica para mim e para você.
O que Deus tem para você é diferente do que tem para mim. E o conjunto de tudo isso forma aquilo que é o grande propósito de Deus. Que nós sejamos um grande número de irmãos, filhos de um mesmo Pai, que vivem e refletem a imagem desse Pai, desse Deus amado, querido, desse Deus bondoso, justo e fiel. E hoje, a palavra que Deus trouxe para nós, a qual nós estamos refletindo agora, é para chamar-nos a atenção. Diariamente nós temos recebido aqui palavras, promessas da parte de Deus. Temos recebido aqui tanto conforto, consolo, mas hoje Deus quer que eu e você venhamos nos posicionar como aqueles que dizem sim de lábios e sim de coração. Que o nosso coração esteja alinhado com a nossa boca e a nossa boca e coração estejam alinhados com a vontade de Deus e que nós não sejamos mais, talvez algum dia nós fomos aqueles que disseram não e nos arrependemos, mas que hoje nós sejamos aqueles que dizem sim e cumprem a vontade do Pai. E olha, há uma promessa maravilhosa de Deus para aqueles que o obedecem. É muito mais do que você cumprir uma lei, é muito mais do que você ser uma pessoa perfeita aos olhos da lei, aos olhos do homem, mas fazer a vontade de Deus é crer em Jesus, que foi enviado por Deus para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. A vontade de Deus é essa, que nós creiamos em Jesus Cristo e vivamos como filhos de Deus. Vamos orar? Eu bendigo o nome do Senhor nessa hora. Que a visitação do Senhor seja, Pai, plena, completa e abundante na vida de cada pessoa que recebe essa mensagem. Eu sei, Senhor, que Tu tens falado ao nosso coração acerca de muitas promessas, mas hoje o Senhor traz sobre nós um alerta, hoje o Senhor traz sobre nós uma palavra de edificação, que o Teu Espírito Santo produza uma aplicação personificada, pessoal, individual e particular na vida de cada pessoa que recebe esta mensagem hoje e que lhe seja por edificação, que seja para ele como um consolo, um conforto, uma exortação, mas sobretudo que essa palavra venha trazer vida, venha trazer um novo nível de fé sobre a vida de cada pessoa que a recebe nesse dia. E por isso, ó Deus, eu te agradeço na certeza de que Tu és bom, sempre fiel, e nenhuma das Tuas palavras vão cair no lugar vazio, porque o Senhor sempre as envia com um propósito determinado. E eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Continue conosco. Curta esse vídeo, comenta, se inscreva no nosso canal. No seu comentário, pode deixar o seu pedido de oração. Vai ser para nós uma honra poder servir você através da oração. E compartilhe. Não deixe de enviar esse vídeo para o número maior de pessoas que você puder. Você sabe, sempre tem alguém que precisa ouvir uma mensagem como essa e você vai ser um instrumento, um canal de Deus para levar essa palavra até essa pessoa. E nós vamos seguindo aqui, com fé, com esperança, expectativa nas respostas de Deus, sempre orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.